Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de Copa do Mundo da FIFA, expectativa de uma semifinal brasileira. Será possível sonhar com isso? É claro que é, né? O impossível já foi superado. E vamos falar de um possível desmanche no líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai passar por um desmanche. Será que vai ter condições de manter a liderança, de continuar brigando? Porque o que está pintando aí, segundo as últimas informações com recibo mostrado, né? É de que um desmanche pode estar vindo, hein? Será que vai conseguir se manter? Será que vai ter inteligência para buscar reforços de qualidade? Porque o Juninho do Azerbaijão, né, José Boto? Não foi uma boa ideia, não. Não vingou até agora, não, né? Enfim, e o investimento não foi barato. Mas vamos falar sobre isso, vamos falar sobre outros assuntos aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, segunda edição. Peço para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal. O canal chegando aí a 46 mil inscritos. Está meio que em período de férias, né? Mundial da FIFA. Que pena, já está nas quartas de final. Antigamente era jogo todo dia, era bacana, né? Agora a gente já está começando a olhar para a janela de transferências, né? Vai começar outro período, a segunda janela, de vez, né? De fato, segunda janela de transferências do futebol brasileiro. Aí vai ter muita coisa para a gente falar. Bom, vou começar a falar sobre esse desmanche no Flamengo aí, né? Mauro César Pereira, a gente trouxe aqui num vídeo curto, no nosso Shorts. Quem não viu, veja. Mauro César Pereira e Flamengo, travando aí uma queda de braço. Mauro César trouxe a informação de manhã, a gente reverberou aqui, que o Pedro está à venda. E o valor da venda do Pedro não era nem considerado tão alto assim, não. Tem muito clube no Brasil que poderia, por esse valor que foi estipulado, pagar no Pedro. Esse valor aí, tranquilamente, né? Principalmente quem jogou o Mundial de Clubes. Bom, e aí o Flamengo foi lá, fez uma notinha também daquelas bem objetiva, que o Flamengo não pretende negociar Pedro nem nenhum jogador com o qual conte para o prosseguimento da temporada, até chegar a proposta, né? O que o Flamengo esclareceu nessa nota é que o Mauro César não estava falando a verdade, mas eu acredito, até porque depois o Mauro César vai lá e mostra a conversa, é uma conversa real, que obviamente não foi nem com você, nem com o Kleber Leite, nem com sei lá mais quem, foi com alguém da diretoria. Ele não quis expor o nome, até poderia tê-lo feito, mas não quis expor o nome, não quis expor a fonte. Mas como ele ficou ridicularizado, essa é a verdade, né? Como mentiroso, como propagador de fake news, ele falou, não, vou soltar aqui a conversa. Soltou. E realmente, nessa conversa, até o valor pelo Pedro foi colocado ali. Então, claramente, o Flamengo quer vender o Pedro. O Flamengo está incomodado porque um jogador do valor do Pedro, eu falo valor de mercado, não está sendo frequentemente utilizado pelo Felipe Luiz. E claramente o Felipe Luiz prefere jogar num esquema sem o Pedro. A grande verdade é que o Felipe Luiz não conseguiu encontrar um sistema de jogo que jogue para o Pedro. O Pedro a gente sabe que tem muita qualidade, Pedro a gente sabe que é um 9 muito raro no futebol brasileiro, mas é aquilo, o Pedro não tem mais espaço no futebol europeu. É um jogador que está quase com 30 anos, lesões complexas, recuperações demoradas, tá jogando, tava entrando, tava jogando, fez gol aí no Campeonato Brasileiro e tal, mas no Mundial de Clubes quase não jogou, digo, qualitativamente, né? Então, o Pedro está à venda sim. Isso não é mentira do Mauro César Pereira, isso é verdade. O Flamengo viu que a torcida se revoltou, a figura do José Boto, que já está enfraquecida, está se enfraquecendo cada vez mais,
É claro, não estou entrando no mérito aqui administrativo e tal, estou entrando no mérito do julgamento da galera, julgamento da torcida, né? E nem sempre o torcedor tem razão. José Boto se queimando, Felipe Luiz se queimando, sabe como é que é a rede social, para torrar é um pulo. E aí o Flamengo rapidinho fez uma notinha bem objetiva e tal. Deu a entender o seguinte, se tiver proposta, vai levar. E aí tem a opção, ó, futebol russo tá aí. O futebol russo pode levar o Pedro, sem dúvida nenhuma. Gerson, que também já está vendido, Gerson pode chegar lá e falar assim, ó, o negócio é, leva o Pedro, pô. O Flamengo quer vender, cara é bom, e é futebol europeu, Eu não duvido nada, absolutamente nada, de que o Gerson ainda faça um jabá lá para levar o Pedro. Então, assim, Europa para Pedro, nesse momento, ou é terceira prateleira, né, de futebol europeu, ou futebol russo. Grande possibilidade, pelo valor, Catar, Emirados Árabes, futebol saudita, Oriente Médio. Grande possibilidade. É um jogador de quem o Flamengo quer se livrar. Essa que é a verdade. Esse foi o tom da postagem do Mauro César Pereira. E vou ser bem sincero, se o Flamengo tem um treinador que não o utiliza e sabe que pode ganhar um dinheiro forte no Pedro, ele vai fazer o que o mercado pede. Vende para trazer outro, até mais barato, que se encaixe no estilo de jogo do Felipe Luiz. É uma perda muito grande? Para mim é loucura. Para mim é loucura você se livrar de um jogador como o Pedro. É como se o Botafogo, claro, resguardadas as devidas proporções, o momento do Igor Jesus é muito melhor há muito tempo. É como se o Botafogo quisesse se livrar do Igor Jesus, só que claro que não. O Botafogo tá vendendo o Igor Jesus, tá? Porque é um jogador muito mais novo, é um jogador que está jogando muita bola, é um jogador que tem muito mais importância tática, tem muito mais funções dentro de campo. É um jogador que está vivendo um momento espetacular. Então, é claro, vai ser vendido para o futebol europeu. É a lógica do mercado, né? Enfim, esse desmanche está acontecendo não de uma forma proposital. Você tem a venda do Gerson, que é muito mais pelo Gerson do que pelo Flamengo. Você tem a possível venda do Pedro. Está muito claro que o Flamengo não quer contar com o Pedro. Obviamente a venda de jogadores com quem o Flamengo já não quer contar mesmo. Michael pode voltar para o Oriente Médio, tem proposta. Cebolinha pode sair do Flamengo. Pulgar machucado, não se sabe quando volta. O Wesley praticamente aí em rota de venda, tá? É um jogador que, se não está jogando um futebol maravilhoso, né, nem perto daquilo que se imaginava quando a mídia começa a levantar a bola dele e tal, mas é jovem e pode melhorar ainda mais. Tem vigor físico, tem qualidade, não é um jogador de seleção brasileira, não é, mas é um jogador que pode melhorar no futebol europeu, acredito que numa segunda prateleira de futebol europeu, terceira, segunda prateleira de futebol europeu. A questão não é onde ele vai jogar, o Flamengo tá nem aí. Vai pro Sassuolo, vai pro Bolonha, que foi campeão agora, vai jogar na Armênia. É a grana, o Flamengo quer saber da grana, né? Vai pagar? Vai pagar o que a gente estipulou? Maravilha, pode levar. De certa forma, De La Cruz, praticamente inútil. O Flamengo já nem conta muito, né? E aí muita gente fala, mesmo vendendo o Gerson, vendendo fulano, Beltrano, então o Flamengo ainda tem Arrascaeta, De La Cruz. Não, De La Cruz não existe no Flamengo. De La Cruz nunca jogou bola no Flamengo. Que meio campo espetacular é esse que as pessoas estão contando? Isso não existe, gente. Mesma coisa que o Flamengo contar com Zico. Não, bota Zico. Então, Zico já não joga há muito tempo. De La Cruz também não joga há muito tempo. E não vai jogar futebol. O futebol que o Flamengo pagou pro River Plate, ele nunca mais vai jogar. A tendência é só piorar. É só piorar. Enfim, será que com todos esses problemas e sem a reposição necessária, porque não é só dinheiro não, tem que ter dinheiro e tem que ter inteligência, porque não adianta gastar milhões no Juninho. Quantos Juninhos podem vir através da mão do José Boto? Não sei. Também não adianta pegar jogador com 40 anos de idade, que brilhou há 4, 5 anos no futebol europeu, achar que vai resolver. Porque o Jorginho jogou um bolão. Jorginho é bom de bola, isso a gente sabe. Mas é um jogador que já está numa idade mais avançada.
em algum momento, pode sentir o peso do calendário brasileiro. Essa que é a grande questão. O peso do calendário brasileiro. Ainda mais o Flamengo envolvido em 3 competições, tendo acabado de jogar uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Não adianta Danilo, legal, Jorginho, bacana, Alexandre também chegou e tal, mas esses jogadores não suportam a maratona de jogos. O Flamengo vai ter que investir muito num elenco. E se essas perdas se confirmarem, é de fato um desmanche num time que tinha tudo para ser campeão. Vamos ver, né? Bom, quem está vivendo um outro clima, né, é Fluminense e Palmeiras. Fluminense e Palmeiras na expectativa aí de seus jogos. Sexta-feira já volta a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Fluminense diante do Al Hilal, surpreendente. Todo mundo já estava aí com medo do Manchester City e tal. Veio o Al Hilal, trouxe o sorriso no rosto pro tricolor e a esperança de ser semifinalista na Copa do Mundo de Clubes da FIFA para um time que, cá para nós, passou na Bacia das Almas e vinha sendo aí, é o pior brasileiro que tem, é o que tem menos chance de passar. Pois é, agora tá aí com a semifinal à vista, mas vai ter que passar por um time, eu já falei isso aqui no Dois Toques, por um time basicamente europeu, basicamente formado por jogadores ou europeus ou brasileiros que poderiam estar na Europa, caso do Marcos Leonardo, né, que saiu do Benfica, ou jogadores sauditas, jogadores árabes, asiáticos, que tem muita bola para jogar na primeira prateleira do futebol europeu. Então não vai ser fácil, vai ser um jogo muito bom. Acredito que seja um jogo bem jogado, um jogo bem aberto. E o Palmeiras vai pegar o Chelsea. A dúvida é, qual Chelsea o Palmeiras vai enfrentar? O Chelsea da fase de grupos ou o Chelsea campeão da Conference League, que meteu 4-1 no Benfica? Qual será esse Chelsea? E o Palmeiras também, é claro, tá com o Chelsea entalado na garganta, né? Tá doido para se refazer da final da Copa Intercontinental. Perdeu de 2-1, foi no sufoco, né? Mas perdeu. Palmeiras e Fluminense nunca viram uma possibilidade tão grande de fazer história. Porque se ambos passarem, a gente tem um clube brasileiro na final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Você já tinha imaginado isso? Pois é, poderia ter sido o Botafogo, pode ser o Palmeiras, pode ser o Fluminense. Os clubes brasileiros caíram numa chave muito mais acessível, essa é que é a verdade, né? O Chelsea, um time de terceira prateleira hoje no futebol europeu. O Al Hilal nem é um clube europeu e o Fluminense passando. Pode pegar um Palmeiras, ou pode pegar um Chelsea. O Flamengo ganhou do Chelsea. A questão é, como é que chegam esses ingleses? Chegam com sangue nos olhos, como foi no jogo contra o Benfica? Eu acredito que vai ser a melhor versão do Chelsea, a melhor versão do Al Hilal. Só que do outro lado tem 2 brasileiros muito empolgados para fazer história. Eu fico por aqui, amanhã a gente volta, Dois Toques, a casa do futebol.